Sala de visitas. Sala de visitas. Que maravilha, aqui na nossa programação agora, com muito prazer, recebendo aqui o nosso jovem Gessé Wellington. A paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor, pastor Moisés. Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade, meu irmão. Ele é sempre sorridente, assim. Ele também trabalha aqui em um dos departamentos aqui da nossa igreja, Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Ele é do departamento de adolescentes, né? Graças a Deus. Inclusive teve um congresso no ano passado e ele estava ali na parte do louvor, conduzindo, ministrando os louvor. Que bênção. Amém, pastor, amém. Pois é, o nosso jovem Gessé, ele participou de uma comitiva, de uma caravana missionária ao Vale do Jequitinhonha. E nessa expedição missionária, eu quero até perguntar para o Gessé, como é que ficou o seu coração quando você recebeu o convite para participar dessa expedição missionária, hein? Como é que foi isso? Pastor, eu digo que meu coração foi nas alturas. Se tivesse alguma coisa medindo ali meus batimentos, estaria nas alturas, né? Porque, mesmo, como o senhor mesmo sabe, né? Eu recebi mais ou menos essa chamada na quarta-feira. E quando o senhor me ligou, até eu pensei comigo mesmo, né? Caramba, acho que eu fiz alguma coisa na transmissão, mas você vai me ligando para me cobrar. E eu fiquei, né, meu coração já acelerou quando o pastor falou: olha, meu jovem Gessé e tal, vamos ter uma viagem para o Vale do Jequitinhonha e os irmãos guardaram uma cadeira, né, para alguém e tal. Eu queria indicar você. Eu digo que meu coração foi nas alturas. Eu realmente não estava esperando. Mas ficou alegre, meu coração ficou acima de tudo alegre. Eu vou até contar para os amados irmãos. Olha só, meus amados, eu trabalho lá na Secretaria Nacional de Missões. Pela graça de Deus, somos secretário adjunto da Sename. Eu estava ali resolvendo diversas situações de renovação de credenciais, novas credenciais de missionários, e a mídia da Sename também. De repente meu telefone tocou. Pastor Marco Antônio, ele é o líder de missões da SEADER. Ele é o secretário executivo da SEMINE, Secretaria de Missões da SEADER. SEADER é uma das maiores convenções estaduais da nossa CGADP. E ele falou: pastor Moisés, eu tenho 5 minutos para ter uma resposta do senhor. O que é, então? Fala para mim. Olha, nós vamos fazer uma expedição amanhã e nós temos aqui uma cadeira, uma vaga, e essa vaga nós vamos dar exclusividade para a Sename. O senhor pode indicar um missionário, mas só 5 minutos só, porque eu tenho que fechar essa lista e já mandar já lá para o setor de logística. Falei: Jesus, só 5 minutos, pastor, o tempo está passando. Eu vou desligar, o senhor me dá daqui a 5 minutos a resposta. Aí eu, meu Deus do céu, orei: Senhor, me dá graça. E não veio no meu coração o nome Gessé, que é da nossa igreja. E aí eu peguei o telefone: Gessé, olha só tenho 5 minutos para você participar de uma expedição missionária amanhã, e vai sair à tarde. Era numa quarta-feira e a expedição sai na quinta-feira à tarde. E você só tem 3 minutos para responder. Pastor, eu quero ir, mas eu vou falar com meu pai, com a minha mãe. E aí, qualquer coisa eu vou responder para o senhor daqui a pouquinho. Tá bom. Aí desliguei o telefone. Menos de 2 minutos ele ligou para mim: pastor, eu vou. Oh, glória! Graças a Deus. Aí, meus amados, eu liguei lá para o pastor Marco Antônio. Ele já colocou na lista, já passou todos os detalhes. E aí foi essa realização dessa grande expedição missionária. E aí, você lá, quando embarcou, você não conhecia ninguém no ônibus, né? Sim, verdade. Como nenhum dos irmãos era da minha igreja e eu só conheci, né, desde a minha mocidade, eu sou dessa igreja, e eu não conhecia nenhum dos outros irmãos, onde eu fiquei nervoso. Mas aí aquela amizade, fluiu rapidamente. Amém, né? Fluiu. Todo mundo recebeu você com alegria. Sim, graças a Deus. Agora, quantas horas de ônibus, por exemplo, assim, daqui para o Rio de Janeiro, lá para o Vale do Jequitinhonha? Eu digo que foi umas 19 horas, se eu não me engano, quase 20 na ida, e na volta foi cerca de 18 horas por aí. Mas aí no caminho, né, aquele bate-papo, foram cantando, foram louvando a Deus, orando. Glória a Deus, fomos orando, sim. A gente foi em intervalos, né, de oração. Assim que a gente acabava a oração, já emendava num louvor. Glória a Deus. Quando acabava o louvor, já emendava outra oração. Foi, glória, fogo caiu naquele ônibus. E você nunca participou de uma caravana num passeio assim, né?
Não, eu nunca participei. Foi realmente a primeira vez. Graças a Deus. É o nosso jovem Gessé Wellington da Silva dos Santos. Ele também faz parte aqui da nossa equipe de mídia da nossa igreja. E o nome do papai e da mamãe do nosso amigo Gessé é o nosso irmão Jorge Luiz dos Santos Filho. E também a sua mãe, nossa irmã Andréia Márcia da Silva dos Santos. Parabenizamos então esses pais que têm ajudado, tem apoiado, e Deus tem presenteado essa família com a vida do nosso jovem Gessé. Você é músico também, né? Sim, Qual o seu instrumento? A Deus. Sax alto. Olha aí, que benção. Ele toca na nossa orquestra também. Louva a Deus, é ministro de louvor. E agora aqui na nossa programação, responda para mim o seguinte, Gessé. Você já fez alguma viagem sozinho, sem seus pais, embora poucos dias, mas grande foi a saudade, né? Sim, pastor. Foi uma baita de uma saudade. Que eu saí daqui na quinta, só voltei na segunda, né? E viagem sem meus pais, eu já fiz com a minha tia. Isso. Só que agora, viagem sem eu conhecer absolutamente ninguém, né? Sem meus pais, sem meus familiares, foi a primeira vez. Graças a Deus. Olha como é que Deus faz, né? Você estava em casa, pensando em outras coisas, ocupado com outras situações, de repente recebe uma ligação para você participar de uma expedição missionária. Oh, meu Deus, que maravilha! Maravilha. Gessé, fale também dos participantes dessa expedição. Eram animados, eram alegres? Eram animados, a maioria eram já senhores, né? Senhores e senhoras, mas eu pensei que ia vir naquela rapacidade, mas chegou no ônibus, já vi como é que o pessoal... Pique total. E foi, cantamos, louvamos, chegamos lá, mais pique ainda. Você toca violão também, não toca? Não. Você toca teclado, né? Tinha algum teclado lá pra você tocar quando chegou lá no Vale do Jequitinhonha? Tinha, só que já tinha tecladista lá também. Mas se não tivesse, você... Graças a Deus, é isso aí. É o nosso jovem Gessé Wellington, que está aqui na nossa programação ao vivo, conversando com a gente. E, inclusive, nós louvamos a Deus pela sua vida. Agora, Gessé, fale para nós... Você chegou lá no Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha, meus irmãos, é a África brasileira. É um lugar muito simples, tem muitos desafios. Temos lá diversos missionários. Eu, inclusive, há 2 anos atrás, eu estive inaugurando, participando da inauguração de um dos templos entre os povos minoritários da nossa Secretaria Nacional de Missões. E eu vi a realidade daquele povo, porque não é fácil, meus amados. Eu comprovei realmente que é a África brasileira ali naquele local no Vale do Jequitinhonha. Mas Deus tem feito maravilhas ali naquele lugar. E aí agora, Gessé, fale para nós qual foi a sua atividade lá, como é que você trabalhou quando chegou lá no Vale do Jequitinhonha? Bom, eu trabalhei de muitas formas, eu diria, em muitas atividades. Assim que a gente chegou lá, a gente chegou mais ou menos na parte do almoço, no horário do almoço. Isso. Nós almoçamos, descansamos um pouquinho da viagem, tomamos um banho e já fomos direto evangelizar. A gente foi uma região onde havia ali quilombolas, né? Regiões de quilombolas, onde eram os antigos refugiados da escravidão. Isso. E a gente chegou lá, evangelizou, entregou panfleto. E no dia seguinte, que foi o dia que eu diria mais corrido, a gente chegou lá, logo cedo de manhã, a gente foi sair para evangelizar, entregamos panfletos. E de tarde, mais ou menos na região ali, um pouco depois do horário do almoço, onde a gente também ia sair para evangelizar. Isso. Aconteceu algo inesperado. A van, a Kombi da igreja, tinha emperrado, tinha morrido lá, tal, a gente ia ter que pegar lá no tranco. Aí fomos, empurramos, a gente foi junto com alguns irmãos, damos no tranco dela, ela foi. Deus. Saiu. Na hora que a gente foi evangelizar, saímos com um micro-ônibus e uma van. Deus. E eu fui na van, junto com os irmãos na van, e outros foram no micro-ônibus. E no meio da estrada ali, ela parou também. Tivemos que empurramos para pregar no tranco, eu não pegava de jeito nenhum. Aí, pra glória de Deus, quando os irmãos estavam voltando com o micro-ônibus, tinham mais varões lá dentro, mais homens, e conseguimos pegar ela no tranco, e graças a Deus conseguimos voltar.
E no dia seguinte, domingo, nós fizemos uma alvorada. Alvorada? Alvorada. Meu Deus. E assim que nós acordamos lá, eu também ajudei trabalhando, né, com o sax alto. Eu tava lá tocando junto com alguns outros irmãos para a glória de Deus e foi benção, foi benção. Agora, fale para nós do clima. Como é o clima lá? É fresquinho, é bem gelado, muito frio, é muito quente? É algo como se fosse realmente, você até falou um pouco da África, né? Como se fosse um deserto. Meu de Deus. manhã é aquele climinha friozinho, de tarde é um sol escaldante, Calor, né? e sol na cabeça, é isso. Graças a Deus. Mas o importante é que a palavra de Deus está chegando para aquelas pessoas Glória naquele a Deus. lugar. E Deus abençoou essa expedição missionária, né? Amém, pastor. Foi mesmo. Foi realmente abençoada, né? Tivemos Graças a Deus. alguns testemunhos lá que eu até queria contar. Isso, conte aí. Tinha a gente, no primeiro dia de tarde, né? Assim que a gente chegou lá, a gente almoçou tal, a gente foi evangelizar. Nesse dia, nós encontramos, tinha algumas irmãs fazendo trabalho com as crianças daquele local. E uma das irmãs, ela foi falar com uma criança e ela perguntou: você quer aceitar Jesus? E a criança respondeu: eu não posso porque meus pais não vão ir para a igreja. Aí a irmã foi lá e falou: não, mas você pode aceitar Jesus porque ele vai morar no seu coração. E um pouco tempo depois aquela criança voltou para casa e contou para a mãe dela, falou: mãe, eu aceitei Jesus, ele tá morando no meu coração. Glória a Deus. E pra glória de Deus, aquela mãe que era da igreja, acabou se afastando dos caminhos do Senhor, falou: filho, chama lá os irmãos que eu quero uma oração. Os irmãos entraram lá na casa dela, oraram, entregaram uma palavra. Pra glória de Deus, aquela mãe foi salva, ela voltou para Jesus. E o pai daquela criança que não era crente, nunca tinha ido para a igreja, aceitou a Jesus pra glória de Deus. Oh, que bênção. Então, ou seja, por uma Aleluia. criança, salvou mais 2 pessoas. Aquela criança foi um canal de bênçãos. Verdade, para a própria família, né? Foi. Graças a Deus. Meus amados, daqui a pouquinho o nosso irmão Gessé, o jovem Gessé, vai continuar dando entrevistas aqui na nossa programação. No abrir e fechar de olhos, tudo vai mudar. É o arrebatamento da igreja. Breve Jesus voltará. Maranata, ora vem Senhor Jesus. R$2, a cédula de menor valor monetário do Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre a sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$2, utilizando a chave eufacomissõesadrj@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos, a sua ajuda estará beneficiando os nossos missionários. Exercite a sua generosidade. Ajude a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro a fazer o que precisa ser feito. Missões se faz com as mãos dos que contribuem, com o dobrar dos joelhos daqueles que oram e com o caminhar daqueles que levam a palavra de Deus. Eu faço missões. Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, ADRJ, canal de bênçãos para a sua vida. Amor em Ação, campanha da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Com muito amor e carinho, apoiamos várias famílias. É muito importante que você também participe. Junte-se a nós. Já estamos recebendo em nossa igreja produtos alimentícios não perecíveis e de limpeza. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Mateus capítulo 25, versículo 35. Informações para contribuições. Participe e abençoe a campanha Amor em Ação. A Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, ADRJ, canal de bênçãos para a sua vida. Sala de visitas. Sala de visitas.
aqui na nossa programação ao vivo da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, ADRJ, canal de bênçãos para a sua vida. Um forte abraço do nosso querido pastor presidente, pastor Timóteo Ramos de Oliveira, de toda a nossa diretoria e também de todos os membros. É o nosso ministério da Assembleia de Deus aqui em Benfica, que fica localizado na rua São Luís Gonzaga, 1743, aqui em Benfica, no Rio de Janeiro. E aqui conosco, ao vivo, o nosso jovem missionário. Olha aí, é músico, é missionário. Ele que faz parte também da mídia aqui da nossa igreja, o nosso amigo Gessé Wellington da Silva dos Santos. E ele agora, depois das experiências que ele contou, dessa grande alegria de participar de uma expedição missionária lá no Vale do Jequitinhonha, ele agora vai falar para nós, vai trazer para nós palavras de gratidão ao nosso Deus por essa oportunidade, porque muitos jovens como você queriam ter essa oportunidade também e não tiveram. Então fique à vontade para agradecer a Deus. Eu queria agradecer a Deus, né, pela vida do nosso pastor Moisés Ricardo, pela vida do pastor Marcos Antônio, pela vida, pela SEADER, pela SEMINE e pela SENAME, para a glória de Deus, porque é uma verdade, né? Muitos jovens queriam ter essa oportunidade, mas não tiveram, mas para a glória de Deus, Deus me concedeu essa oportunidade, porque é um testemunho sem igual, é uma experiência de vida sem igual. Você vê que é um povo ali, assim como é comparado à África, né, foi um lugar mais pobre, muito um pouco simples, mais, né? Muito simples. É um local também onde a gente vê muita idolatria. Não tem shopping. E é um local que a gente vê, tipo assim, muita idolatria. Ai, Jesus. É uma coisa muito triste. A gente entrava nas casas e tinham múltiplos ídolos feitos. Deus. E é algo muito triste, algo que a gente acaba não vendo aqui no Rio, né? Porque lá as pessoas são muito convidativas para você entrar na casa da pessoa. E aqui no Rio a gente não tem essa oportunidade. Eu dou graças a Deus por Deus me ter feito essa realidade, que não é costume nosso de ver assim no nosso dia a dia, mas pela graça de Deus eu pude ver essa realidade. E junto com isso eu queria dar uma palavra de encoragem aos missionários, aos nossos missionários da nossa igreja, de qualquer outras igrejas. Continue firme, permaneça firme, porque Deus, Ele é complacente conosco para nos recompensar por nossas obras. E a gente vê ali, né, que os missionários trabalham muito, tanto entregando uma palavra, porque é cansativo você acordar de manhã, você ir entregar um panfleto, você entregar ali, você falar cara a cara com a pessoa, ainda mais quando o missionário ele fica muito tempo, que ele constrói igrejas, ele faz aquele trabalho ali mais específico naquele local, é algo muito trabalhoso, e ele tem que exercer diversas profissões, às vezes a profissão que ele faz, às vezes ajudar a construir a igreja que ele vai ali edificar para a glória do Senhor, tanto empurrando uma van, empurrando uma Kombi. E eu quero dar essa palavra de encoragem para vocês, meus irmãos. Continuem, porque a obra é grande. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Mas para a glória de Deus, que Deus fortaleça vocês, que nas nossas fraquezas, Deus mostre a sua força e que possamos ser fortes em Deus. Amém. Olha que bênção, que maravilha. Meu jovem, nós vamos agora presentear o nosso jovem Gessé Wellington com uma linda caneta da nossa Secretaria Nacional de Missões. Essa é a lembrança que nós temos aqui pela sua participação conosco. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe poderosamente. Amém, a você, pastor. Seu pai, o nosso irmão Jorge, a nossa irmã Andréa Márcia, e continue então com essa chama viva de fazer missões. Amém, pastor. Glórias a Deus.